O que fazer para ser salvo? Veja as características dos escolhidos segundo a Bíblia com o irmão Romilson Ferreira. Bom, meu nome é Romilson. Neste vídeo que eu estou gravando agora, a minha meta é trazer alguns esclarecimentos para alguns irmãos. E estavam perguntando para mim, eles disseram: Romilson, você mostrou lá que vai haver 2 arrebatamentos. Um antes da tribulação e um no final da tribulação. Então esses irmãos, eles estão querendo saber como fazer parte desses vencedores, dos 24 anciões, dos 144 mil, do filho varão, que todos são o mesmo grupo. Eles estão querendo saber como fazer parte desse grupo que vai subir antes da tribulação. Porque nos vídeos que eu lancei, se você que está me assistindo aí agora, se você não assistiu, assista lá no nosso canal lá. Nós mostramos que vai haver 2 arrebatamentos. Um antes da tribulação e um depois da tribulação. O primeiro arrebatamento nós mostramos que será só para os vencedores. Só para aqueles que atingiram a maturidade. Então a minha meta nesse vídeo é trazer alguns pontos para esses irmãos. Algumas coisas que eles têm que fazer para poder fazer parte do filho varão. Se eles não fizerem isso, não tem como esses irmãos se tornarem parte dos vencedores. Se tornarem parte dos 24 anciões. Mas antes de eu mostrar para os irmãos algumas coisas que os irmãos têm que fazer para poder fazer parte desses vencedores, desses 24 anciões, eu gostaria de mostrar primeiramente para os irmãos a diferença entre os 24 anciões e a igreja. Por quê? Porque os 24 anciões, eles têm algo a mais. Que algo a mais, meu Deus? Eles são vencedores. Eles serão reis no milênio. Então eu quero mostrar a diferença para os irmãos. Veja bem, irmãos. No Velho Testamento, a vontade do Eterno era que todo Israel fosse reis e sacerdote. No Velho Testamento. A vontade do Eterno era que todos os judeus fossem reis e sacerdotes. Porém, nem todo Israel se posicionou. E aí o que o Eterno fez? O Eterno levantou só a tribo de Levi. Eram 12 tribos. Porém, só uma tribo estava posicionada para fazer a vontade do Eterno. O Eterno fez o quê? Fez com que eles se tornassem sacerdotes. Só eles serviam ao Eterno como sacerdotes. Mas eles representavam os demais irmãos, que eram os judeus. Então, eles ofereciam o sacrifício dos judeus perante o Eterno. E lá nos mostra que havia 24 turnos. 24 turnos. Então, durante toda hora tinha um servindo o Eterno. Tinha um sacerdote ali representando os judeus. Veja bem, irmãos. Por isso lá no Apocalipse está escrito 24 anciões. Por quê? Porque no Velho Testamento tinha 24 turnos. Mostrando que os anciões ali no Velho Testamento ali eram a tribo de Levi. Entendeu, irmãos? Mas a intenção do Eterno era fazer com que todo Israel fossem sacerdotes. Porém, só a tribo de Levi se posicionou para se tornar sacerdote. Hoje a história se repete, irmãos. Dentro da igreja do Mashiach, a vontade do Mashiach é fazer com que a igreja toda se tornasse reis e sacerdotes. Porém, só o filho varão, só os vencedores se tornarão os 24 anciões. Só eles se tornarão reis e sacerdotes. Então existe uma diferença, irmãos, entre os 24 anciões, entre os vencedores e os demais irmãos, entre a igreja. Está entendendo? É por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 20, lá o apóstolo Yohanan, o apóstolo João, ele diz assim, ó: vi tronos sobre os quais se assentaram os 24 anciões, né? E diz: a eles foram dado poder de julgar. Aí ele continua dizendo: vi também as almas daqueles que foram mortos, porque não receberam a marca da besta e nem adoraram a sua imagem. Veja aí, irmãos. Aí ele está separando os 24 anciões da igreja que ficou para trás na tribulação. Tá bem claro, é só vocês lerem. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Ele diz: eu vi tronos, e neles se assentaram aqueles que foram dados poder para julgar. São os 24 anciões, são os vencedores. Aí ele diz: vi também aqueles que não adoraram a imagem da besta, nem receberam a sua marca. Eles voltaram à vida e reinaram com Mashiach no milênio. Vão reinar com Mashiach, porém não vão ser reis no milênio. Tá entendendo, irmãos? Então existe uma diferença. Agora eu vou trazer para os irmãos os pontos. A primeira coisa que você vai ter que fazer, irmãos, você vai ter que se separar do sistema. Por que, Romilson, que eu vou ter que me separar do sistema? Porque o Eterno, ele sempre tirou um povo dentro do seu povo.
ele sempre escolheu um grupo dentro do seu próprio povo. Por quê? Porque esse grupo estava posicionado para poder fazer a vontade dele. Esse grupo representava os vencedores no meio dos demais. Veja bem, quando o Eterno saiu lá do Egito, o que a Escritura diz? Que daquela geração quem entrou na terra em Canaã foi só Josué e Calebe. Daquela geração quem entrou foi só Josué e Calebe. O resto caiu pelo caminho. O resto não conseguiu se tornar vencedores. O Canaã ali simboliza o milênio. Está entendendo, irmãos? Então, ele sempre tirou um grupo dentro do seu próprio grupo. Dentro do seu próprio povo, o Eterno tirou um povo. Então você tem que se separar do sistema. É isso que eu quero trazer para você. Você pode ver que quando foi ter aquela guerra ali no Velho Testamento, diz que o Eterno escolheu só 300 homens. No final ficou só 300. Saiu muitos mil homens, mas no final ficou só 300. O Eterno tirando um povo de dentro do seu próprio povo. O Eterno tirando os vencedores lá do meio. Os covardes, ele disse que não servia para entrar naquela guerra, então ele escolheu só 300. Veja bem, outro ponto também. Você pode ver aí que Elias, Alial, quando ele foi confrontar Jezabel, ele achou que só ele que tinha ficado fiel ao Eterno. O Eterno falou, não, ainda tem 7.000 homens que não se dobraram seu joelho diante de Baal. Todo Israel se prostrou diante de Baal, quando Jezabel obrigou eles a prostrar. Mas ficou 7.000 ali que falou, não, nós não prostra para nada. Pode matar nós, mas nós não vamos prostrar diante de Baal. Então o Eterno sempre tem um grupo fiel no meio de um grupo que está infiel, um grupo que não está servindo ele conforme a sua vontade. A igreja hoje está caída. A igreja hoje está dentro do sistema, está dentro da Babilônia. Então o Eterno, irmão, ele está nos chamando para poder sair fora do sistema. Veja bem, irmãos, quando foi para reconstruir, quando o povo estava cativo lá em Babilônia, o povo de Israel, os judeus foram levados para o cativeiro em Babilônia, o Eterno mandou chamar o seu povo para poder subir para Jerusalém, para ir ao Shalom, para edificar o templo. Mas poucos foram, poucos deixaram Babilônia. Por quê? Porque eles diziam que tinham cargos importantes lá em Babilônia. Eles haviam se tornado famosos, tinham cargos bons dentro de Babilônia, que não poderiam subir para Jerusalém para edificar o templo. Hoje, os crentes estão presos dentro de Babilônia. Babilônia é o sistema, irmãos. São as denominações evangélicas, a igreja católica, todo esse sistema aí está aprisionando o povo do Eterno. Mas o Eterno está chamando um povo de dentro do sistema, de dentro da Babilônia, para poder vir edificar o seu templo. A igreja está em ruínas, mas o Eterno quer edificar o seu templo. E aí ele está chamando um grupo. Mas muitos vão dizer, não, meu cargo é bom, eu sou presbítero, eu sou pastor, eu sou diácono lá dentro da igreja, eu não posso sair lá. Mas na verdade ele está dentro da Babilônia achando que está no lugar que o Eterno quer. Não, o Eterno está mandando sair lá de dentro. Por isso no Apocalipse 18 ele diz, sai dela, povo meu. Ele está falando, pô, é povo dele. Sai dela, povo meu, para não ser de cúmplice dos seus pecados. Então o Eterno está chamando um povo para fora do sistema, para poder edificar a sua igreja. Então você tem que sair de dentro das denominações. Denominações são divisões, são facções, são seitas. A palavra seita significa divisão, partido tomado. A partir da hora que você passa a pertencer a uma denominação, você agora passa a pertencer a um partido, a uma facção, a uma seita. A palavra seita no dicionário significa facção, partido tomado, divisão. E a Bíblia diz que todos aqueles que dividem o corpo do Mashiach vai pagar por isso, entendeu, irmão? Então você tem que sair fora. Então, irmãos, quando você lê o Apocalipse 14, muitas pessoas não entendem, porque a Bíblia, ela fala de uma forma que tem que ter interpretação para entender. Veja bem, lá diz assim que os 144 mil, que eu disse aqui, que é o mesmo grupo, que são os 24 anciões, que é o filho varão, que são os vencedores, lá diz que eles não se contaminaram com mulheres. Não se contaminaram com mulheres, são virgens. Virgens por quê, irmãos? Porque não foi após um outro ídolo. Veja bem, por isso que o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, ele fala no livro de 1 Coríntios, que quer apresentar a igreja ao Mashiach como uma virgem pura, sem mácula e sem ruga. Só que ele diz assim, eu tenho medo que assim como Eva, né, lá no jardim do Éden, que foi após outro, ele tem medo que a igreja também siga após outros deuses. Hoje nós sabemos o que aconteceu aí. Nós sabemos que esses ídolos entraram dentro das denominações. Então veja bem, ele diz que eles não se contaminaram com mulheres. Irmãos, mulheres são igrejas, são denominações. O apóstolo Shaul aqui, ó, no livro de 1 Coríntios, ele mostrou claro ali, ó, que Eva seguiu após outro, ela foi dar ouvido à serpente. As denominações, irmãos, já se corromperam.
elas estão totalmente fora dos parâmetros, totalmente fora do caminho do eterno. Tá entendendo? Então veja bem, irmãos, não se contaminaram com mulheres. Você tem que sair fora das denominações. Senão você vai se contaminar com elas, você tem que sair fora, porque ela só prega a heresia, está pregando tudo distorcido, irmãos. Tudo é engano. Sai fora das mulheres, sai fora das denominações. Aqui não está falando de mulher de carne e osso, não, irmão. Está falando do sistema, está falando das igrejas. Igrejas na Escritura são comparadas com mulheres. E lá no Apocalipse 14 também diz assim: na sua boca não se achou mentira. Mentira aqui ele está querendo se referir assim, ó. Eles não invocaram ídolos, os ídolos das nações. Pode olhar isso no rodapé da Bíblia Almeida, que ela vai colocar lá no rodapé assim, ó. Eles não invocam ídolos. Tá entendendo? Que ídolos, Romilson? Jesus, Jeová, Deus e etc. São ídolos das denominações, nomes que foram criados pela Igreja Católica. Sai fora, você tem que invocar o verdadeiro nome. Por isso, no livro de 1 Coríntios, o apóstolo Saulo diz que nós devemos invocar o nome de Yahshua, o nome de Yahshua, o Filho do Eterno, em todos os lugares, com todos que estão invocando esse nome. Então, irmão, sai fora dos ídolos. Na sua boca não pode ter nome de ídolos. Isso está no Velho Testamento também. O Eterno falou: na sua boca não se achará o nome dos ídolos. Então esse é mais um ponto. Se você quiser fazer parte do filho varão dos vencedores, sai fora do sistema. Para de invocar esses ídolos. Se você é batizado numa trindade que veio da Igreja Católica, que a trindade é um símbolo de Satanás. Ali são 3 deuses. Foi criado pelo Concílio de Nicéia, no ano 381, pelo Papa São Damasco. Foi a Igreja Católica que criou a trindade. Sai fora desse Deus triuno. Não existe um Deus triuno, existe um Criador do universo. Seu nome é Yahweh. E o seu filho, Yahshua. O Criador de todas as coisas é Yahweh. Ele criou tudo por intermédio do seu filho. Não existe uma trindade. Trindade veio da Babilônia, veio do Egito, veio da Grécia. Pode olhar lá que lá o pessoal tudo adorava um Deus triuno. Sai fora disso aí. Então veja bem, irmãos. Se você foi emergido, foi batizado numa trindade, sai fora. Você tem que ser emergido no nome de Yahshua. Porque quem morreu por você foi o Filho do Eterno, foi Yahshua, não foi uma trindade. E o apóstolo Saulo diz que nós devemos ser emergidos, batizados no nome daquele que morreu por nós. Está no livro de 1 Coríntios, capítulo 1. Ele nos mostra lá e fala: por acaso vocês foram batizados no meu nome? Por acaso vocês não foram batizados, não foram emergidos no nome de Yahshua, Mashiach? Então é no nome do Mashiach, é no nome do Filho do Eterno, não é no nome da trindade. Se você quiser fazer parte do Filho varão, você tem que ser emergido no nome de Yahshua, o Mashiach. Entendeu, irmãos? Então estou trazendo para vocês alguns pontos. Por isso no Apocalipse fala aí, você tem aí os que seguem a doutrina dos Nicolaítas. Nicolaítas. Você não pode seguir a doutrina dos Nicolaítas se você quiser fazer parte do Filho varão. Romilson, o que é o Nicolaítas? Eu já dei um estudo falando sobre isso. Nas denominações você nunca vai ver um pastor falar para você o que é Nicolaítas. A palavra Nicolaítas vem do grego, 2 palavras gregas, Nico e Laos. Nico significa subjugar e Laos significa o povo leigo. Então Nicolaítas é uma hierarquia que surgiu dentro das igrejas, dentro das denominações. Primeiro surgiu no catolicismo romano. O que é uma hierarquia, Romeu? A hierarquia começa lá em cima, é o Papa, os cardeais, os arcebispos, até chegar no padre. Aí as denominações evangélicas seguiu o mesmo exemplo. Foi lá e criou-se os Nicolaítas lá dentro. Colocou lá o bispo, depois veio lá o pastor, o evangelista, o presbítero, o diácono, criou-se toda uma hierarquia. Então, Nicolaítas estão dentro das denominações evangélicas. Você não pode seguir a doutrina dos Nicolaítas. Você tem que abandonar os Nicolaítas. Lá na frente torna a falar da Jezabel. Vocês têm aí os que seguem a doutrina da Jezabel. Jezabel é a hierarquia, irmão. É esse sistema, essa prostituta que está aí, ó. Sai fora da prostituta, sai fora do sistema, irmãos. Se você seguir esse sistema aí, você não vai subir no primeiro arrebatamento. Você está fora, porque o sistema está corrompido. Tá entendendo, irmãos? É uma prostituta. Por isso no Apocalipse 17 fala que ela se prostituiu com os reis da terra. Romilson, o que significa se prostituir com os reis da terra? Os reis da terra, irmãos, são os políticos. Você já viu os políticos indo lá no Vaticano cumprimentar o Papa? Cumprimentar a prostituta? Você já foi em alguma denominação evangélica e já viu os pastores recebendo os políticos em cima dos púlpitos? Você já viu o prefeito? Você já viu os prefeitos, os vereadores em cima de púlpito nas denominações fazendo campanha? Então a prostituta, a igreja infiel, ela se prostituiu com os reis da terra. Você tem que se separar, irmão, se separar.
Senão você vai estar misturado com o profano. A Escritura nos mostra que nós devemos separar o santo do profano. Então nós temos que saber separar, irmão, tirar o fermento. O apóstolo Saul diz que um pouco de fermento leva da massa toda. A massa é a igreja, irmãos. Então se você está lá no meio deles, participando de tudo junto com eles, você está fermentado junto com eles, porque isso aí está escrito na Escritura. O apóstolo falou, um pouquinho de fermento leva da massa toda. Tá entendendo? Se você participa com eles ali, faz qualquer coisa junto com eles ali, você está junto com eles, você está fermentado, você está fora do arrebatamento. Então, irmãos, para fazer parte do filho varão, você tem que sair fora do sistema e seguir a verdadeira palavra do Eterno. Eu já dei um estudo falando sobre cada visão de cada era. Na época de Moisés, quem estava com Moisés e seguindo Moisés corretamente se deu bem. Na época de Abraão tinha a visão daquela era. Quem seguia Abraão, concordava com tudo que ele estava ensinando, estava seguindo corretamente, porque Abraão estava com a visão para aquela era. Entendeu? Na época de Noé, se alguém tivesse seguido Noé, igual os filhos dele seguiu, tinha se dado bem. Por quê? Porque Noé tinha a visão para aquela era. Cada era o Eterno levanta pessoas para trazer uma mensagem correta para que as pessoas possam seguir aquela mensagem. Tá entendendo? Por isso que quando Yohana, João Batista, levantou, quem estava com João Batista estava bem na fita, estava seguindo aquela visão correta, a visão daquela era. Aí quando Yohana morreu, veio Yahusha. Aí agora já não devia seguir João Batista mais, já não deveria se seguir Yohana mais, mas porém agora a visão passou para Yahusha. E aí quem estava com Yahusha se deu bem. Por quê? Porque ele tinha a visão para aquela era. E a visão da última era agora é a visão do apóstolo Saul, o apóstolo Paulo, é ele que tem a visão. Por isso que ele falou, eu sou bom arquiteto, e como arquiteto eu lancei o fundamento. E ninguém pode pôr outro fundamento a não ser Yahusha, aquele que já está posto, que o Eterno colocou. Então quem tem a visão da palavra verdadeira é Saul, é Paulo. Não adianta ficar seguindo esses pastores aí não, irmãos, pregando essas coisas aí não, pregando prosperidade, pregando tanto engano, pregando só heresia. Sai fora do sistema, irmãos. Então veja bem, irmãos, ou você sai fora do sistema e se separa, ou você vai pagar o preço. Vou deixar só o último aviso aqui agora, veja bem. A outra questão, você não pode amar a sua vida da alma. No livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, diz que o filho varão venceu. Venceu por quê? Porque lá diz que eles venceram por causa do sangue do cordeiro e porque não amaram a sua vida da alma até a morte. Você vai ter que renunciar tudo. Você vai ter que renunciar tudo nesse mundo. Por isso que no livro de Lucas diz que quem ama pai, mãe, irmão, filho mais do que a mim, não serve para ser meu discípulo. Tem outra passagem que diz, aquele que não renunciar a tudo nessa vida, não serve para ser meu discípulo. Então veja bem, tem que se desapegar a tudo. Se você estiver preso em futebol, novela, filme, jogo, qualquer coisa, você está fora. Você vai ter que morrer para o mundo. Tomar o seu madeiro dia após dia. Na Almeida fala cruz, né? Tomar sua cruz dia após dia. Você vai ter que tomar o seu madeiro dia após dia. Negar a si mesmo. Renunciar a tudo. Porque senão você não vai subir no primeiro arrebatamento. Ele será só para os vencedores, só para os selecionados, só para aqueles que vivem para o Machia e não vivem para si mais. Entendeu, irmãos? E outro ponto, irmãos. Você vai ter que estar em oração 24 horas, orando com o pensamento voltado para o Eterno, invocando o nome do Filho dele. Todo momento que você lembrar, você tem que invocar o nome do Machia e estar em oração. Quem não estiver em consagração também, não estiver orando ao Eterno, não estiver invocando o nome do seu filho, não estiver consagrando a sua vida a ele, não vai subir. Se vocês quiserem saber mais com respeito aos vencedores, lê o final de cada carta no livro de Apocalipse. Cada carta daquela. Ali são 7 eras que a igreja ia passar na terra. E cada era o Machia, lá no finalzinho, fala ao vencedor. Eu vou dar isso para ele. Ao vencedor, ele vai herdar uma coroa. Ao vencedor, ele vai comer do maná, que está do maná celestial. Mas quem? Ao vencedor. Quem não for vencedor, vai ter que pagar o preço. Ou na tribulação, ou nas trevas exteriores. Fica na graça e na paz do Eterno.